Você está ouvindo o programa Cidadania Agora, com Ricardo Leandro e Vilberto Salusto. Boa tarde, são 17 horas e 9 minutos. Começamos um programa Cidadania Agora. É isso, com a participação aqui de Vilberto Salusto, que está aqui conosco na bancada. Nossa entrevistada Ivani, né? Inise. Pode, já estava errando até o nome, não pode, né, Inise? Então, Vilberto. Isso, aproveitar, né, para destacar aí a presença do rapaz ali na técnica, que é o fã, né? Isso. Fazendo um trabalho belíssimo. Inise, é maravilhoso lhe ver aqui, né? Eu conheço Inise, sei da sua competência, do quanto ela gosta de estar onde está. E que bom, né, Ricardo, que hoje o programa Cidadania se conecta com a Ouvidoria Geral da Isso, Defensoria da Pública. Defensoria Pública. Então, fica atento aí que tem muitos, né? Inise vai trazer pra gente aí um esclarecimento muito bom. E, Ricardo, qual que é o tema hoje, Ricardo? Traz aí pra gente. Hoje o tema é sobre as mulheres ainda, né? Já que a gente ainda está no meio das mulheres, mas a gente vai falar sobre o feminicídio, não é isso? E a gente vai ver também, ouvir também o que é a ouvidoria, o trabalho que ela faz, o trabalho que ela desenvolve junto com essas mulheres também, não é isso? É E verdade. aí, eu Inise vai estar gostaria, trazendo pra gente aí, né, isso, Inise, muitas informações, porque tem muita gente que enxerga a ouvidoria como algo tão distante. isso, é o direito, justiça e cidadania para todas as mulheres. Muito bom esse programa, viu? Inise, boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde, Vilberto. É uma alegria imensa estar aqui. Quero cumprimentar Gente, que o programa Cidadania Agora é um oferecimento da panificadora Nascer. Nascer do Sol. É isso Olha, aí. ainda bem que o Fulbete já decorou. Com certeza. Gilberto? Inise, eu vou iniciar, né, nessa pauta. Ela é importantíssima, principalmente, Ricardo, no momento em que a gente está vendo tanta violência acontecendo no dia a dia. No domingo mesmo, agora nós tivemos, não foi um caso aí muito grave ali, foi em Pernambuco, não foi? Isso. Que o cantor matou a sua esposa, namorada, e depois cometeu suicídio, e isso está sendo repercutindo em todas as grandes mídias. Mas assim, ainda tem muitos casos que ficam, acredito, no anonimato, né, Ricardo? Muito no Muitos. anonimato. E aí eu queria fazer uma pergunta à doutora Inise, para começar. Dizer o seguinte, Inise, é uma pergunta. Existe já um perfil assim, existe um padrão de comportamento que as pessoas já podem observar no cidadão, que ele seja mais suscetível a agir com essa violência, ou ela acontece de maneira indistinta, a gente não sabe de onde vem? E se pode acontecer também em qualquer nível, né, social, em qualquer classe. Então, eu gostaria de começar
Pessoal, no final vou estar lembrando de novo, porque é um evento que vai acontecer depois de amanhã, né, dia 26, das 9 às 11 na universidade e a partir das 11h30 na defensoria. É bom colocar para a gente poder divulgar também nisso. Que é para poder a gente fortalecer isso aí. Pronto, vou estar passando para vocês um release. Perfeito. Reforçando ainda, é muito importante, porque essa situação, esse tema, ele é de uma extrema relevância, porque tem impacto em todos os âmbitos da Inise. Isso, porque você percebe que a mulher é maioria, né? Em todas, tudo. assim, em populacionalmente falando. Agora, dependendo da demanda, a gente percebe que existem uns locais ainda muito machistas, né? Fato. A gente vê na questão política que as mulheres precisam ser chamadas para completar as cotas partidárias, enfim, tem isso. Agora, eu penso, sabe, Vilberto, que depois da pandemia, as pessoas ficaram com sofrimentos mentais e não medem as consequências para cometer crime, para agredir, sabe? As pessoas dizem assim, tudo se debita à questão da pandemia, mas a pandemia acabou mexendo com muitas cabeças, né? Verdade. A gente, que se não tiver um equilíbrio e pedir proteção para a gente estar se guiando, a gente acaba se perdendo em alguma parte do caminho. E antes de começar o programa, a gente dizia assim, que o próprio Jesus no Evangelho, lá em João, ele diz assim, sem mim nada podeis fazer. E se a gente não recorrer a esse ser supremo, a essa força que a gente não compreende, a gente se perde. Então, muitos casos de feminicídio é um absurdo. Olha, Vilberto, no Google tem uma pergunta dizendo, de homens, só homens. Sabe quantos? 63 milhões. Perguntando, o que fazer para sumir com a mulher sem deixar pistas? Mais ou menos assim a pergunta. São pessoas que acessam a plataforma do Google para pesquisar como fazer. Como fazer para não deixar rastro. Então, assim, não é uma coisa de um momento, um súbito ali, mas é algo que muitas vezes é planejado, né? Exatamente. E aí a gente percebe que se a gente observar esse número, para o número que de fato acontece, né, que concretizam o ato, tem uma disparidade muito grande. Agora, nesse momento que um homem comete uma atrocidade dessa, ele perdeu totalmente a noção. Você fez menção ao casal lá de Recife, não era um pessoal de classe inferior, não. Era um pessoal de classe alta, eles moravam num local privilegiado. Ela, uma moça muito bonita, e ele, uma liderança, ainda né? tão jovem, né? Não é? Então, a gente vê que ele estava lá nas redes sociais, fazendo sucesso. Tanto é que ele não suportou. Depois, ele, quando percebeu o que tinha feito, ele se suicidou. Infelizmente, em alguns casos, o homem acaba se suicidando ou vai preso. Aí tem uma peça importante nessa história. Nos casais que têm filhos, a gente está preparando um material, vamos nos reunir com o secretário de Segurança, com as delegadas da mulher, com a doutora Cileide, que é secretária estadual, porque quando acontece um feminicídio, a mãe vai para o cemitério, o pai vai para a cadeia ou foge. E quem é que fica com as crianças? Entendeu? Então, essas crianças, elas têm um subsídio do governo federal. Tá certo? Então, a gente, através de uma resolução, ficou a nosso critério, como ouvidoria, a gente vai às famílias, vê quem vai ficar com a cautela das crianças, quem vai ser o responsável ou a responsável, e aí a gente entra com o processo e encaminha para a DPU para preparar o processo para receberem, de acordo com a quantidade de crianças. É uma situação que essa criança talvez nunca se recupere desse trauma sofrido ali, né? Com certeza. E ainda fica, além de ficar sem pai e sem mãe, muitas delas, se não tiver um poder aquisitivo
pouco elevado, ficam passando necessidade também, né? Por isso que esse olhar do governo é muito importante, né? E aí, Inês, eu penso, né, Ricardo? Inês acho que vai consolidar o que eu estou dizendo. Olhar com mais atenção para esse tema é responsabilidade de toda a sociedade. Por quê? Porque tem um impacto na vida de todo mundo. Isso. E tem um detalhe, viu? Eu fico pensando assim, existem experiências assim extremamente negativas, e isso está vindo à tona diariamente, todos os dias, mesmo, Ricardo, com tantos programas, com tantos investimentos que se fazem em tantas esferas de governo, programas e mais programas, e a gente fica se perguntando, mesmo com tantos programas, com a discussão diariamente em vários canais e meios de comunicação, por que é que ainda a gente consegue todo dia nos deparar com cenas como essa, Inês? Então, além disso, houve uma evolução muito grande no próprio sistema de segurança. Hoje existe a Lei Maria da Penha. Isso. As pessoas são enquadradas, mesmo que não matem, mas só o fato de ameaçar, né? Já constitui o crime, né? Existem as medidas protetivas, existem denúncias, muitas nesse sentido. Os homens vão presos, eles sabem do risco que correm, mas mesmo assim eles ignoram e acabam cometendo crimes. E aí, Inês, a gente começa, o que, que a gente começa a ver? Pelo menos eu aqui, leigo ainda no assunto, se comparado a você. Que o feminicídio, ele não é o começo, ele é o fim, né? Eu digo assim, porque para chegar a cometer consolidar ali, cometer o assassinato, você tirar a vida da mulher ali, não começou ali, não. Começou antes. Não, a mulher já tem sofrido vários abusos, né? Vários tipos de violência. Principalmente a violência psicológica, a moral, né? A física mesmo, que tem mulheres que apanham, né, dos maridos e se calam, né? Eu penso que se a mulher gritar, essa é a melhor forma de prevenir, sabe? A prevenção, ela é muito importante nos casos abusivos, né? Por assim dizer. Existem muitas situações que as pessoas vivem relacionamentos abusivos, mas não denunciam por vergonha, por medo, por uma série de fatores que só cada uma sabe explicar, né? Mas a gente incentiva que a melhor forma de prevenir é denunciar. Isso. E às vezes as pessoas... Existe um ditado que diz, né? Em briga de marido e mulher, ninguém se mete a colher, né? Ninguém mete a colher. E isso é um ditado passado, né? Bem antigo, certo? Justamente onde as mulheres sofriam, né? Porque é dizer assim, deixa ela sofrer para lá e a gente... E cada um de nós cometemos omissão, né? Isso. Não, ali eu não me meto, é uma briga. Não. Se tem uma briga e a gente sabe que vai ter uma vítima, a gente não pode ser omissa, né? Não. A gente tem que meter a colher, sim. Né? Por quê? Porque, assim, se a gente silencia, a gente acaba sendo cúmplice. Fato. Acaba sendo coautor, né? Se formos pensar por esse lado, é grave. Por isso que não tem essa de briga de marido e mulher, ninguém bota colher. Isso, e né? ainda vou dizer mais a você, também tem aqueles casos de que a gente entra hoje, faz aquela denuncia anonimamente, certo? E daqui a 8 dias ele está dentro de casa novamente com ela, como se nada tivesse acontecido. Pois é. Infelizmente, esses casos são os que Vilberto comentava. A gente sabe que as mulheres são frágeis. A gente sabe que nós somos fortes, né? É um sexo mais forte do que o sexo masculino. Mas nós temos fragilidades emocionais, né? Fragilidades psicológicas que fazem com que a mulher recue. Se o homem chega, promete, diz que nunca mais vai fazer aquilo, que ela é a mulher da vida dele. Então, a mulher acaba, né? Envolve sentimentos aí, né? Exatamente, envolve sentimentos. E na hora que ele retorna, ele acaba fazendo coisas piores do que no início, né? Mas essa fragilidade que eu me refiro é a boa-fé. A mulher acredita, né, na promessa. E aí ela acaba se decepcionando mais uma vez. E nessas sequências
de violência, acaba acontecendo o feminicídio. E se vocês perceberem, a maioria dos crimes é porque eles não aceitam o fim do relacionamento. Né? Trata a mulher como se fosse propriedade deles e eles é que devem mandar e fazer o que bem quiser. Mas Quase tem não aqueles é por também, aí. mas tem aqueles também, Nis, que não é bem assim só não, tá? Tem aqueles relacionamentos também que é o psicológico, que eu acho que é o pior que tem, certo? É pior do que uma agressão, muitas vezes, certo? Mas a psicológica é grande. Em cima dela também, a gente viu um caso de numa cidadezinha também, que os filhos e a mulher estavam dentro de casa. Ele só bebia água quando ele queria. Só ia no banheiro quando ele queria. Só fazia tudo dentro de casa quando ele queria. E é assim, será possível que de lado ninguém escutava isso? Esse rapaz entrava e saía, todo mundo ia trabalhar e um vizinho não escutava. Ninguém da rua, não tinha nenhum motivo diferente aí. Pois é, aquilo que a gente dizia, né, há pouco tempo. A gente acaba sendo omisso, né? A cultura do não é comigo, não tenho nada a ver com isso, né? É. Eu não vou me envolver, não se metam, não Isso me metam. não é problema Não meu. é problema meu. Só Quando que- na verdade é. Exatamente, é problema de todos. Porque nós nascemos para viver em comunidades, para ter ações coletivas, para proteger uns aos outros. Esse era o plano de Deus. A gente sabe que também os homens têm esse entendimento, né? Mas Sim. hoje nós vivemos uma era que é assim, cada um por si, Deus por todos. Não é? Muita gente pensa que não é realmente problema dele ou dela, mas a gente sabe que é problema de todos. Pois né? Inise, quais são, assim, dentro da compreensão da ouvidoria, por tudo que se escuta, por tudo que se estuda, que pudesse trazer para os nossos ouvintes, de maneira simples, quais são, assim, os sinais de alerta, né, que os familiares, amigos devem observar, que são sinais de que naquela família, naquele caso ali, alguém está sofrendo esse tipo de abuso, sofrendo uma violência psicológica. Como é que as familiares conseguem perceber? Porque nós temos casos recentes em que, por exemplo, pessoas dentro da própria casa sofria agressões, violências, limitações, e dentro da própria casa, a família da jovem não sabia. A minha pergunta é, às vezes a família, a pessoa que está ali do lado, realmente não tem como perceber de forma alguma, ou existem os sinais e as pessoas ignoram? Não, existem sinais e muitas vezes as pessoas não ignoram, mas acham que é normal, vamos Entendo. dizer assim, né? Por exemplo, o cara dizer, se essa mulher fosse minha, ela não fazia isso, né? Não usava esse tipo de roupa, né? Ela não ficava falando com qualquer homem que passa na rua. Se a gente vai... São pe- pequenos indícios ali, né? A gente vai percebendo, mas vai passando. É como se fosse normal, né? É preciso que alguém tenha um olhar alargado para, com muito jeito, conversar com essa mulher, porque muitas vezes nem ela percebe. E quando ela percebe, já pode ser tarde demais. Por quê? Porque ela já não usa a roupa que ela quer, ela não usa o perfume que ela quer, ela não fala com ninguém, ela não vai para reuniões sociais. Então, ela vai se enclausurando sem perceber. Chega uma hora que pode ser tarde demais, E porque as na pessoas hora que ela perguntam, reagir... fulano nunca mais veio aqui em casa, né? E na hora que ela reage, aí ele pode ser violento, né? Então, a mulher não pode ser permissiva. Ela não pode permitir que esse tipo de coisa aconteça, entendeu? Olha, eu posso dar um exemplo pessoal, nunca falo nada da minha vida, nem dou exemplo, mas logo quando eu casei, o Ronaldo, que era o meu marido, ele disse, Nisso, você não vai mais trabalhar. Eu disse, como é a história? Logo eu, que eu sou inquieta, né? Entendo. Disse, não tem necessidade. Eu disse, tem demais, porque o que é seu, o que é meu é meu. E eu quero ter a liberdade de escolha. Eu vou fazer o que eu gosto. Na época, eu trabalhava na assessoria do governador Geraldo Melo, lá no Rio Grande do Norte. Aí, e também trabalhava na revista RN Econômico
E no jornal Dois Pontos, que era um jornal semanal. Como é que tinha uma pessoa assim vai ficar lá parada, em Natal. Tem como Então, não. como era que eu poderia parar? Eu disse, não, meu filho, você está equivocado. Quando, na verdade, tinha sido justamente esse seu dinamismo que tinha encantado ele. E agora ele queria acabar com isso. Certamente, né? Eu acho que ele foi fazer um teste para ver se colar, colou, né? Mas não colou. E eu continuei na minha missão, no meu trabalho, e sou muito feliz com o que eu faço, né? Com as coisas que Deus nos proporciona. E ainda promovendo transformação na vida de outras pessoas. Isso é algo que não tem preço, né, Inês? Não tem preço. Ajudar as pessoas não tem preço, porque a gente esquece da gente, sabe, Ricardo? É verdade. A gente esquece da gente para servir o outro. E a gente se satisfaz com esse tipo de ação. A missão, eu digo. É uma É missão. uma missão mesmo. E a gente sabe que não é fácil quando a gente vai trabalhar os problemas da sociedade, né? Se os da gente já não é fácil, imagine trabalhar num conjunto todo que é uma sociedade. Não é isso, a gente que vive no meio de uma defesa, de um direito, de fazendo com que aquelas leis elas realmente sejam colocadas em prática. E muitas vezes a gente não valoriza, né? As pessoas não valorizam o que a gente faz. Por mais pouco tempo que a gente se dedique a isso, mas a gente sempre vai ter aqueles que tá ganhando alguma coisa por trás, está fazendo alguma história por trás. E aí a gente não consegue mudar a cabeça da sociedade. Hoje mesmo, eu digo que tem amigos meus que dizem assim, o feminicídio ele aumentou depois da Lei Maria da Penha. E eu digo não, é o contrário. Ela conseguiu botar para fora o que estava embutido dentro do guarda-roupa há muitos anos. Entendeu? Muitos anos que ninguém ouvia falar, que não existia lei em cima disso. Não tinha nada que protegesse a mulher. Usando uma linguagem bem popular, as mulheres apanhavam e ficavam por isso mesmo. Isso. Tinham que engolir o choro, né? Veja bem, o machismo sempre foi muito acentuado na nossa cultura. Isso. Né? A gente sabe de histórias, existem histórias e histórias, né? Mas a questão de Nossa Senhora Aparecida ter aparecido no Rio Paraíba sem cabeça, ela foi um grito, sim, vamos dizer, que depois os estudiosos chegaram à conclusão de que era um sinal, porque na época da escravidão, muitas meninas eram violentadas pelos senhores de engenho, pelo capitão do mato, por aquele povo branco, vamos dizer assim, né, que violentavam as meninas, principalmente adolescentes, e para que elas não dissessem nada a ninguém, eles cortavam a cabeça e jogavam no Rio Paraíba. Poxa. Paraíba do Sul, né? Então, quando os pescadores encontraram Nossa Senhora Aparecida, eles encontraram sem cabeça. Eles encontraram o corpo e depois encontraram a cabeça. Então, isso sempre foi visto e existem algumas histórias nesse sentido de que foi um clamor na época, né? E sinais do céu. Mas a gente sempre viveu esse clamor e a gente nunca saiu desse tempo da escravidão. Não. Sabe, ainda hoje existe um racismo que não se explica, né? Exacerbado, assim. Nós somos escravos de tudo. Escravo do governo, escravo da própria sociedade. Independente escravo de tudo. cor, né? Independente De de cor, raça, de- Agora, ainda existe aqueles mais atrasados um pouco. Ainda estão no tempo, na época do racismo, do preconceito, de não aceitar as outras pessoas como elas são. Entendeu? Então, assim, isso para mudar é educação, né, Inês? E a gente sabe que educação, poucas pessoas querem trabalhar em educação. É a base de tudo, mas ninguém quer saber da educação. Exatamente. E o bacana é que os negros, eles perceberam que eles só tinham um jeito, que era o estudo, né? E aí a gente aplaude os que conseguiram lugares altos, né? Tem uma situação de um negro que era juiz em Guarabira, e isso é verdade. Chegou um estagiário novo no fórum e mandaram ele chamar o juiz. E quando ele chegou na casa do juiz, o juiz estava lavando o carro. Aí ele chegou e falou assim,
ó, negão, vai aí chamar o juiz, né? Então, o juiz era o E estava falando com ele mesmo. o juiz disse, aguarda aí um pouquinho. Aí entrou, tomou banho, trocou de roupa. Quando veio, aí ele disse, cadê o juiz? Ele disse, o juiz sou eu, cara, entra aí que eu vou lhe dar uma carona. Entendeu? Então, cada um dá o que tem. Né? É verdade. Ele se formou, era um juiz, mas não tinha vaidades, não tinha problema nenhum. E felizmente, nós temos muitas pessoas hoje esclarecidas que estão conseguindo mudar um pouquinho essa realidade. Quando se concede as oportunidades, né? Eu assisti não é o nosso tema central, mas é importante sim que se diga isso. Eu assisti a um filme que tinha o ator principal, ele falava uma frase que ele dizia o seguinte, que o negro, para ele ser considerado bom, é porque ele é o melhor. Entende? Porque para ele poder ser considerado bom, ele precisava se esforçar muito mais do que a maioria para poder merecer estar onde ele estava. Não acontece, e só quem sabe isso é quem realmente tem a pele mais escura. Pois é, e a gente voltando para a questão da mulher, Vamos lá. imagine a mulher E negra. pobre, negra, né? E assim, sem família praticamente, porque na época que houve a libertação dos escravos, eles fugiam para os quilombos. Eles não tinham como... Saíram sem direito a nada. Sem direito a nada. Abriram as portas e disseram, podem ir. Muitos ficaram. Não tinha como, né? Então, imagina a mulher numa situação dessa. Então, deve ter sido muito difícil na época. E, graças a Deus, existem negras maravilhosas, como essa Regina Selle, que a gente está trazendo, que é cofundadora do Instituto Maria da Penha. E ela é uma pessoa muito simples, sabe? Mas que impressiona a simplicidade dela, mas que ganhou prêmios, sabe? As mulheres que brilham, prêmios importantíssimos. E fora ela, conquistados, né? e fora ela, muitas outras mulheres são Protagonistas, né? exatamente grandes protagonistas da nossa história, né? E existe uma divulgação, fugindo só um pouquinho da pergunta aqui, Claro. tá? Existe uma divulgação, a imprensa já bateu em cima dessa senhora que ela vem, a Regina, né? A Regina Selle. Então, assim, porque isso seria interessante que a sociedade tivesse aquela participação, né? A gente tem espaço político, a gente tem espaço para contar o que o bandido fez ou deixou de fazer, mas é impressionante como a gente não tem espaço para conteúdos, né? Dentro da sociedade, dentro da comunicação, para apresentar Isso. propósito Ricardo, desse. graças a Deus, hoje eu já recebi várias matérias que já saíram nos sites, né? E aí eu estou mandando também para o jornal União, como ainda depois de amanhã, graças a Deus está sendo bem divulgado, bem aceito esse evento. Mas você tem toda a razão, porque a mídia, ela inverte todas as informações, né? Eu estou falando assim porque eu acho que você viu que eu mandei para você. Eu tenho uns 50 anos de jornalismo, né? Não sou tão jovem assim, mas eu estou... Você está no melhor momento de sua vida, Inês. Pode ser, mas certeza. eu digo 50, mas aí beirando uns 50 é a idade que eu 35, tenho, né? 55, porque eu entrei, eu saí do curso em 2000. Eu estava com 23 anos, né? Foi em 81, por aí. Então, eu entrei, durante o curso eu já entrei para fazer jornal. E trabalhava no Jornal da Paraíba, na época, em Campina Grande, que só existia lá. Aí, de lá, eu migrei para a rádio, para a TV, e fiz vários programas, produzi Foi muita acumulando coisa. experiência. Isso. Então, hoje a gente percebe que não é um problema atual. É que sempre houveram linhas editoriais. E nessas linhas editoriais, os jornais, eles tinham uma tendência por algum partido, alguém que estava no poder. Então era sempre tendencioso. Sempre, porque precisava se manter. Então, quando eu fui diretora comercial do Jornal da Paraíba, quando eu cheguei, eu identifiquei que eles cobravam
aviso de falecimento, nota de falecimento, Poxa. aviso, missa de sétimo dia, É. eles cobravam todas essas coisas. Agora, não cobravam, por exemplo, um anúncio de uma grande empresa. Entenderam? Por quê? Porque acabavam permutando alguma coisa De com alguma aquela forma, eles empresa. eram beneficiados. De alguma forma. E quando chegou lá, eu coloquei um ponto final. Eu disse, isso aqui é utilidade pública. Aqui, missa, a nota de falecimento, essas coisas todas são utilidade pública. Agora a gente vai zerar tudo e cobrar. Quando eu comecei a cobrar pela página, Publicitário. não, a social, que é a mais cara do jornal, que eu disse ao dono da página, porque tem um pessoal que fica dono da página, né? Sim. A página, por exemplo, na União, tem alguém que tem a página social, aí é a página de fulano, né? E lá na época era Josildo Albuquerque, o colunista social, e quando eu disse a ele o valor da página e quanto ele teria que apurar para repassar para o jornal, aí ele ficou com raiva, foi falar com a mulher do dono do jornal e fez o maior... Mas terminou que eu estava com o aval do superintendente do jornal. Né? Então, nós acabamos ganhando essa queda de braço. Mas não é fácil. Mas isso só é possível, Inês, quando tem na linha de comando alguém que tem um pensamento semelhante ali, com o desejo de fazer a coisa certa, né? Isso. Porque quem chega, e aí existe um sistema que está acostumado, habituado a funcionar daquele mesmo jeito. Quando você chega e quer implementar mudanças que vão fazer bem a toda a sociedade, você vai encontrar resistências. Muitas resistências. Então, hoje não é muito diferente, porque o governo mantém muitos espaços que a gente sabe, né? E aí acaba tendo uma contraordem, né? Eu vou citar só um exemplo. Eu fui assessora de comunicação na Secretaria de Segurança do Estado durante pelo menos 12 anos. E quando chegava de tarde, que eu tinha acesso ao espelho do jornal, se tivesse alguma coisa falando mal da segurança, eu ligava para o secretário de comunicação e a matéria era abortada, entendeu? Acabou. Entendi. Então, infelizmente, a gente tem que ter, primeiro, como profissional, saber lidar com a situação, porque se você for reclamar do jornal, você acaba sendo eliminado, né? Vai para o paredão. Uhum. Então, paredão no sentido de ser eliminado, mas não eliminar a vida. Claro. Né? Se bem que existem muitos casos que a gente acaba morrendo, sabe, Ricardo? Alguém acaba nos matando, porque mata Isso. sonhos, né? Mata. a gente. E a gente acaba morrendo também todos os dias, porque todo dia acaba. Essa sua colocação, ela me remete a uma frase que um grande professor, eu sou muito amigo dele, mas ele não sabe, que é Mário Sérgio Cortella. Ele diz o seguinte: morrer não é o problema é deixar de viver, né? É você estando aqui e você não poder ser você. É verdade. Então, é muito doloroso, né? Infelizmente... Inês, eu queria aproveitar para fazer um recorte aí, Ricardo, chamando a atenção para esse caso da Inês, porque você deu um passeio na sua história e a gente pode perceber o quanto você buscou se capacitar, o quanto você não se limitou. E a gente observa isso, e eu vou dizer isso com muito cuidado e com muita responsabilidade para não ser mal interpretado, porque muitas vezes o problema não está no que você diz, mas como você é interpretado. Então, eu não quero ser mal interpretado. Eu quero dizer que as mulheres que estejam nos ouvindo agora, Ricardo, elas entendam isso muito mais como um convite para que elas possam sair dessa relação, muitas vezes, de dependência. Para que elas possam entender, de uma vez por todas, que quando elas conquistam cada vez mais conhecimento, quando elas fazem cursos de capacitação, quando elas vão buscar conhecer os meios que existem na lei, para que ela possa, ela mesma se proteger, ela ter a segurança, quando ela descobre que existe todo um sistema de apoio a essas mulheres, há uma transformação e um despertar para uma nova realidade. É como se sua visão se ampliasse. Porque se nós observarmos, Ricardo, em todas as mulheres que hoje são protagonistas no estado da Paraíba, no Brasil e no mundo, existe algo comum entre elas. Uma história de busca pelo conhecimento, de luta, cada uma dentro da sua especificação, da sua área,
Então eu começo a perceber nessa conversa que a gente teve aqui que faz a diferença. Observe na nossa sociedade. Ou seja, aí eu vou lhe fazer uma pergunta com base nisso. Muitas mulheres, porque hoje a gente entende que o primeiro ato, quando a mulher se sente ameaçada, pelo menos foi o que eu aprendi no curso de Jurídica Popular na Fundação de Defesa dos Direitos Humanos Margarida Maria Alves, é que o primeiro passo seria a mulher pedir uma medida protetiva, né? Quando ela se sente ameaçada, estou correto? Correto. Só que muitas não fazem. Aí a pergunta é, muitas não fazem por quê, Inise? Muitas não denunciam. Mesmo assim, continuam correndo risco. Por quê? Por medo das consequências, pelo desconhecido. Porque tem uma relação de dependência do opressor. Porque aquilo que você disse, não deixou que ela trabalhasse. Pela cultura, como foi criada, dizer, ó, você está sendo criada para ser dona do lar, você não pode pensar em ser outra coisa. Seu negócio é cuidar, é ser uma mãe, cuidar do seu filho, ficar do lado, você não pode pensar em outra coisa, senão você não vai arranjar um marido bom. Antigamente tinha-se muito isso. Enfim, por que essas mulheres não denunciam? Olha, Vilberto, é aquilo que a gente falava, né? A maioria não denuncia por pressão, por medo, por vergonha, sabe? Muitas vezes os pais criam os filhos para ser tudo certinho e não fazer escândalo. Então, na cabeça de algumas mulheres, isso é uma forma de escandalizar, de comprometer a família. E aí, nesse silêncio, ela acaba sendo cúmplice, né? Ela acaba sendo só dependente. Ela acaba sendo cúmplice da situação, porque na hora que você silencia, você permite que o outro haja com a violência que ele julgar necessária. Dá até para entender que ela deixa de se preocupar em proteger sua própria vida, porque está pensando muito mais no outro, na consequência que o outro vai sofrer, né? Isso. Só que a gente precisa, vocês, mulheres, precisam de uma vez por todas, nós, sociedade, compreender que todo ato tem uma consequência. Então, quem agiu com violência, quem agiu com covardia contra uma mulher, e não existem justificativas, né? Vai sofrer as consequências. E também tem a questão dos filhos, né? Dependendo da idade de cada um, quando é pequeno, ela pensa em proteger. Muitas vezes não tem uma renda que dá para sustentar os filhos, né? Eu lembro de uma vizinha nossa que ela dizia assim, eu já não deixei fulano porque é ruim com ele, pior sem A gente ele. escuta muito isso, né? Ah, Ricardo? Já nos demais, na demais. pestalose lá. Ruim com ele, pior sem ele, porque sem ele eu não vou poder dar a comida razoável aos meus filhos. Então, elas têm uma série de desculpas que a gente consegue compreender. E uma mulher dessa, ela sofre duas vezes. Porque além das violências que ela é submetida diariamente, psicológica, moral, né, sexual, então, física. Então, a gente sabe que essas mulheres elas acabam sofrendo duas vezes por proteger os filhos, para não escandalizar com a família dela, a família dele. Olha, tem uma série de coisas. Quando eu fiz teologia, no curso de Direito Canônico, a gente aprende que a gente casa com a família e não com a pessoa. É um fato, né? A gente acaba envolvendo toda a família. Então, não é um caso só de um casal, é de uma família. Envolve, e as famílias impacta todo mundo. As famílias agregadas. Então, não é fácil para uma mulher tomar uma decisão dessa, precisa ser muito corajosa. E ainda tem um desafio a mais aí, né, Inês? Quando uma mulher, porque a sociedade, o machismo, a cultura do machismo, inclusive impregnou. Tem muitas mulheres que têm atitudes machistas, que, por exemplo, são colegas, sabe da situação que essa sua vizinha está passando, e aí quando esta mulher, ela chegou no seu limite, porque pode acontecer dela resolveu sair de casa porque ela já não aguenta mais aquela violência, aproveitou uma oportunidade e foi embora, suas próprias amigas apontam o dedo e elas têm esse receio de serem apontadas. E aí também acabam permanecendo nesse ciclo, né? Verdade.
sonhando e acreditando que aquele cidadão, porque não é um ciclo da violência, né? É. Que veio, que pediu perdão e a relação ficou melhor do que antes, que ele vai mudar. Então, promete que vai ser muito diferente. Com certeza. Agora, Inês, me diz uma coisa. Qual o papel da ouvidoria hoje, a que você está à frente? Então, a ouvidoria da Defensoria Pública, eu costumo dizer que é diferenciada, porque não é um órgão simplesmente da Defensoria. A ouvidoria é da Defensoria, mas quem escolhe o ouvidor é a sociedade civil. A sociedade civil indica 3 nomes e o Conselho Superior escolhe uma, entendeu? Então, quando eu fui eleita, eu fiquei numa lista tríplice, né? Então, fui Del, que é de uma ONG chamada Iguais, e Julie, que é uma menina negra, mas muito zelo pelo que ela faz, e ela faz tudo muito bom. Então, ficamos nós 3, e aí o conselho acabou me escolhendo, tá certo? Então, só não tive um voto do conselho, né? Não foi a unanimidade, porque alguém votou em Julie, mas também teve um outro voto, que foi para mim, para a Del e para a Julie, e os outros votos foram para mim. Então, eu acabei sendo escolhida. Então, é uma ouvidoria que ela cuida dessas questões, de tudo o que é vulnerabilidade. A gente faz uma ponte entre a sociedade civil e os defensores, né? E a defensoria como instituição. Aí, esse é um trabalho que puxa muito. Por quê? Porque a gente tem que dar assistência ao movimento LGBT, a gente tem que dar assistência e confiar, né, no trabalho, na ação de cada um deles. Na questão da negritude, a gente tem que entender cada situação, entendeu? A gente tem que estar junto de todas as religiões, das matrizes africanas, do povo evangélico, da Igreja Católica, enfim. A gente tem que ser uma voz do povo lá na defensoria. Então, tudo que eles precisam de direito e de justiça, né, social, a gente tem que ser essa ponte, levar e encontrar alguma resolução para as necessidades de cada um. Isso é importante, né? Por exemplo, Cruz das Armas FM, agora é 87. Então, no Tribunal de Justiça, a ouvidora é uma desembargadora. No Ministério Público, o ouvidor é um procurador de justiça, mas lá na defensoria é uma pessoa do povo. Certo? Então, a gente acaba sendo um agente público que é contratado pela defensoria para estar a serviço da população, da sociedade civil organizada naquele período que a gente fica. Entendi. Isso é importante, né? E quais são os Isso serviços? é uma lei, isso é uma lei federal, a 132/2009, que estabeleceu esse tipo de ouvidoria para as defensorias públicas de todo o Brasil. Isso. Então, esse é mais para a população do que aquele que vai reclamar do serviço que está mal feito, disso, aquilo, outro. Tudinho. Não, a gente recebe reclamação. Mas, graças a Deus, a gente recebe também muito elogio e agradecimento. Então, a gente tem uma pesquisa de satisfação que 85%, né, se dizia satisfeito com o nosso trabalho. E a gente tem um percentual lá de reclamação mínimo. Por quê? Porque como nós estamos lá, como mandato, a gente recebe uma reclamação de um defensor, por exemplo. Então, o que é que a gente faz? A gente media, a gente busca a conciliação. Ainda hoje eu lembro que eu liguei para uma defensora muito gentil, ela resolveu
Eu liguei para ela, ela me ligou de volta. Era uma situação de uma assistida que estava com ação na justiça e estava meio sem saber para quem recorrer, né? E ela chegou achando que... Porque, assim, as pessoas pensam que o defensor entra com a ação, mas na hora que vai para a justiça, vai para uma vara lá do fórum e um outro defensor que está lá é quem assume a questão. E muita gente volta achando que é aquele mesmo defensor que atendeu que vai acompanhar o processo. E não é bem assim. Aí a gente esclarece tudo direitinho, a pessoa sai satisfeita, entendeu? Entendi. Então, reclamação, a gente não recebe tanta, não. A demanda é muito grande, mas os defensores são muito eficientes e dão conta de cada ação que as pessoas entram, né, com eles. Agora, existe alguém que reclama do nada, sabe? E tem pessoas que têm sua razão. Então, Aquele que está insatisfeito, ele sempre vai reclamar. É. Né? Se ele perder uma causa, ele vai reclamar. Agora, um outro detalhe é que, por exemplo, alguém não está sendo bem atendida na Energisa, aí entra em contato com a gente. Então, isso aqui é um exemplo, gente. Eu estou dizendo que a Energisa não atende bem. Eu citei apenas um exemplo. Como a Energisa tem os hospitais. Porque são fatos reais São que os acontecem, hospitais, né? As pessoas vêm reclamar, olha, teve uma senhora que foi lá dizendo que o filho estava internado num hospital infantil e que os médicos não estavam dando atenção, ele não ia fazer exame. Então, coisas assim que a gente fica, embaraça um pouquinho, porque se trata de uma vida, de uma criança, né? Tem um estatuto, tem o ECA. Então, a gente liga, eu geralmente ligo para o ouvidor da instituição, porque a gente a gente nivela, né? É uma pessoa que está no mesmo nível. E estabelece aí uma rede de comunicação, né? Para facilitar. Exatamente. Aí a gente fala com o ouvidor e o ouvidor vai lá e também resolve. De cada instituição que as pessoas reclamam. Só para mim, trazendo que o objetivo do programa, e aí a gente está cumprindo, que é exatamente esse. O programa é Cidadania Agora, e aí a gente traz justamente isso. Que eu entendi faz tempo, e eu venho batendo nessa tecla desde que eu tive o privilégio, viu, Ricardo? Não lhe falei, tive a oportunidade de estar no mesmo Conselho de Políticas Públicas sobre Drogas do município de João Pessoa, quando Inês era presidente do Conselho. Eu sou ainda. Ainda é. Eu ainda participo, ainda estou pela federação. Né? Ainda Que estou. bacana. Mas aí esse ano vai ter eleição. Vai, né? né? Porque a gente pode ser reconduzida. Perfeito. Aí, E aí, com base nisso, eu queria aproveitar para perguntar o seguinte. Perguntar não, trazer um esclarecimento, você me confirma. É porque, assim, tem uma diferença. A Defensoria Pública, por exemplo, as pessoas que querem acessar, que entendem que seus direitos estão sendo lesados, elas procuram a Defensoria Pública, não é assim? isso. Através da ouvidoria, que ela é direcionada para o ramo, né? Ou não, aquelas pessoas que encontram dificuldades, né? Ou que não sabem bem como chegar, aí geralmente são encaminhados para a ouvidoria. Geralmente pessoas que não têm, que nesse caso a gente entende que é uma maioria ainda, não tem a condição de constituir um advogado próprio, de pagar. Ela recorre à Defensoria Pública e ela é atendida na sua essência, né? Isso, todos os trabalhos gratuitos. Perfeito. Questões mais particulares. Por que eu estou dizendo isso, Início? Eu quero que a gente frise bem. Porque existe hoje quase que uma febre de muitos escritórios de advocacias, que existem agentes que trabalham para esses escritórios e ganham um percentual a cada caso que ele indica, entendeu? Existem. Então, por exemplo, ações muitas vezes simples, que se as pessoas tivessem procurado no primeiro momento a ouvidoria, elas não seriam ali, não teriam o compromisso de ter que pagar para poder acessar um direito seu, quando na verdade são pessoas, às vezes, que estão em situação de vulnerabilidade social. Isso. E eu tenho um exemplo concreto, né, depois eu posso até lhe passar, Inês, né, porque eu não vou expor a pessoa aqui publicamente, que é uma questão privada, mas que deve ter muitas senhorinhas passando por essa situação. Ela foi até, teve o seu benefício, que era o BPC Loas, suspenso temporariamente, bloqueado. E ela não precisa ser um gênio, nem precisa ser perito
do INSS para entender. A mulher tinha todos os laudos, todos os documentos. E quando ela chegou ao INSS, ela foi orientada e direcionada para um advogado de escritório particular para poder recuperar a sua senha do gov.br para conseguir completar a documentação que se precisava para ela poder acessar o seu BPC Loas, que era a sua única fonte de renda, pela sua debilitação da sua saúde. Se esta senhora tivesse, naquele momento, recorrido à ouvidoria, ela teria tido todo o acesso. Porque depois ela chegou para ela uma conta que ela ainda está para pagar. O nome dela foi SPC e Serasa, por conta de uma ação que ela tentou buscar um direito. Então, eu penso que as pessoas podem procurar a defensoria de modo geral. Não pode? Porque existem vários núcleos, né? Núcleos que vão da criança até o idoso, né? Aí passando pela saúde, pela família, pela a questão racial, vários núcleos. Nós temos hoje uma quantidade, né, imensa de atendimentos na defensoria. E aí, as pessoas que nos procuram como ouvidoria, elas são encaminhadas para esses núcleos, né? E eu acho um absurdo a questão do bloqueio do BPC. Porque é um benefício mínimo. E outra coisa, a pessoa ter que recorrer a um advogado particular para poder cumprir com o seu objetivo, acessar o seu direito. Na defensoria, não. As pessoas têm direito gratuito e restrito, né? Isso é muito importante, Ricardo. Agora, uma outra coisa que faz com que o benefício não seja pago, ou então se dá prazo, é a questão da identidade, da nova carteira nacional, assim, né? Carteira de identificação nacional. Aí o pessoal vai desesperado para fazer a identidade, porque senão vai ter o benefício bloqueado. Só que tem o espaço cultural, tem as casas do cidadão, tem o Instituto de Identificação Civil, os shoppings, todos eles têm as casas da cidadania. Aí, resultado, esse povo fica desesperado, amanhece o dia lá no espaço cultural para poder tirar a sua identidade. Mas essa identidade atual, ela vale até 2032. Então, se a identidade não tiver rasgada, não tiver danificada, ela vale. Então, não há necessidade não de partir como uma corrida, né? de correr para... né? Existem leis e devem ser cumpridas. Ainda ontem eu conversei com o doutor Coriolano, que é gente, ele é fantástico, sabe? Ele, como um corregedor, ele sabe conversar com as pessoas que são denunciadas. Ele é um conciliador, vamos dizer assim. E principalmente com o público externo, né? Claro que ele acolhe o público interno com o jeito que ele tem, que é muito peculiar, né? Que é cheio de valores, né? E também o público externo, que todo mundo acaba saindo satisfeito. Então, ainda ontem eu falei com ele sobre essa questão. E ele, junto com o coordenador do NUDECON, que é o Núcleo de Defesa do Consumidor, eles vão assinar um documento para enviar para os bancos para esclarecer que existem leis e que a carteira vale além de 2026. Poxa, não é uma coisa para hoje. Se a cédula está danificada, então tudo bem. Tem que fazer outra, porque pode ter havido algum tipo de adulteração, essa coisa. Mas a gente fica feliz com as ações da Defensoria, que são de grande relevância. Isso. Alguma pergunta? É sua vez. Sua vez de extrair o melhor da nossa amiga Inês. O
o combate ao feminicídio depende apenas das autoridades ou também uma mudança cultural da sociedade? Não, claro que passa necessariamente por uma mudança cultural da sociedade, né? Porque na época que eu trabalhei na Secretaria de Segurança, existiam cada cidade, vamos dizer assim, Campinas, João Pessoa, Patos, Cajazeiras, Souza, deveria ter umas 5 delegacias da mulher, né? E a gente sabe que isso começou só com João Pessoa, depois foi que veio Campinas, foi um trabalho lento da segurança pública. E hoje existe uma rede, hoje existe uma delegada geral dessas delegacias da mulher. Então, existem delegacias especializadas? Existe. Existe a vontade de combater? Existe. Mas nada na segurança pública depende só do combate. Não. Depende de uma campanha de conscientização. Estou dizendo isso não é porque eu trabalhei lá, não. Porque lá, quando eu estava, eu sempre defendia isso. Para mudar a questão cultural, né? E aí, hoje, a gente vê o engajamento do Tribunal de Justiça, através da doutora Graziela, que é a juíza, né? Que trabalha essas causas, principalmente de violência doméstica e tudo que diz respeito à mulher. Tem a doutora Dulcenita, que é do Ministério Público. E, enfim, a gente tem todo o engajamento do Tribunal Regional do Trabalho com essa pauta. Ainda, outro dia, eu estive com a doutora Fátima Bezerra, doutora Fátima, ela muito feliz, porque existia uma determinação do Conselho Nacional de Justiça para se dar uma atenção especial à população de rua, né, que é um outro drama que envolve principalmente violência contra a mulher. Você imagine uma mulher que vive nas ruas. Como essa mulher não é violentada, né? Se a gente parar para ver essas mulheres que estão na rua, elas sofrem duplamente a violência. Elas se vendem para comprar as drogas. Não é? Que a gente chama de substâncias psicoativas, né? E depois elas são violentadas do mesmo jeito. Então, não sei como é que elas resistem. Eu estive na rua dando um suporte, a gente geralmente leva algumas coisas e a gente levou absorvente. Então, uma delas veio pedir, né, correndo, pedir absorvente, porque elas dão um nó, assim, na gola de uma camiseta, nas mangas elas fazem, onde ela abrem para colocar as pernas, né, e amarram na cintura, dão um nó. Meu Deus. Com uma camisa. Então, é uma situação degradante, né? E Muito. nós lutamos para que todos tenham a dignidade de filhos de Deus. E também, por si só, a dignidade de um ser humano, né? Que um ser humano necessita. Então, é muito triste essa situação. Agora, Inês, existe também as casas que o governo municipal aqui tem, né? Que eu acho que deve dar esse apoio também, não é? As casas que são coordenadas pela C10. Se eu não me engano. Não, é pela Secretaria de Direitos Humanos. De Direitos Humanos? É. Pronto. A Secretaria... Casa de acolhimento, né? Isso, as casas de acolhimento, que tem no centro da cidade. Tem as coordenações de baixa, média e alta complexidade, tem um centro POP. Mas a gente percebe que isso é um incentivo do governo federal, né? Aqui, por mais boa vontade que Beni Cleide, que é a atual secretária, que é uma pessoa muito aberta e muito humana, ela está no lugar certo. Que conheço, um abraço, Não é? Beni Cleide. Então, a gente sabe que por mais boa vontade que ela tenha, ela vai esbarrar na questão das limitações de verbas, de uma série de coisas. É uma demanda que só se amplia, né? Exatamente. E aí as casas, em vez de serem ampliadas, são reduzidas. As casas têm algumas mistas, entende? E tem a casa da família. Então, é assim, tem um número limitado de pessoas, depois não tem mais vaga.
vagas. Eu mesma recebo várias pessoas solicitando vagas. Aí tem a casa, tem a Obra Lume, no Miramar, tem a Mãe da Ternura, ali perto do Hospital Santa Terezinha. Tem uma série de outras casas que têm convênio com a prefeitura. E tem outro detalhe importante, é que eles querem ir para as casas, mas não aguentam. Se acostumam na rua, aí fica pouco tempo e sai. Né? Isso eu me lembro que o doutor Valberto Lira, quando era promotor da Curadoria do Cidadão, a gente sempre discutia, começou pelos idosos, passou pela de vulnerabilidade social que tivesse na rua, os moradores de rua, né? E a gente sempre teve essa preocupação, né? Da gente buscar a solução para aqueles problemas ali. E eu vejo que ainda hoje, até nas redes sociais, eu observo um bocado, que aparece um monte de gente alimentando. É a igreja que alimenta, é um grupo de voluntários que alimentam, é um grupo de mulheres que alimentam. E eu vejo que, em termos de alimentação, o pessoal da rua, aquela vulnerabilidade social ali, ele termina sendo, se você chegar de 6 horas agora, lá na Praça João Pessoa, tem um circuito. A cada 100 metros tem alguém distribuindo o seu pão, fazendo isso, aquilo, outro. E aí eu perguntava sempre, né? A gente fazer assistência social de verdade é difícil. Porque o assistencialismo, ele começa a ser corriqueiro. Entendeu? E aí a gente não consegue, porque essas casas de acolhida, elas vão enchendo. Concordo. Mas qual é o trabalho que é feito para esvaziá-la? Então, a gente tinha uma escala de serviço, que isso surgiu no período da pandemia, porque antes do lockdown a gente podia andar livremente e a gente levava água. As pessoas da rua, elas estavam sedentas, porque o mercado central fechou, tudo quanto era acesso à água que eles tinham direito. Fechou. Aí eles pediam água, a gente levava água. Nessa época, eu lembro, porque eu acabo tendo um projeto também, a gente recebia alimentos do McDonald's e de diversas pizzarias também que contribuíram. E várias pessoas que fechou, então ou daria ou então perderia. Né? Tem aquele outro lá da praia, era o Bob's, né? Então a gente recebia e levava. Mas eram as filas imensas. Então, André, que tinha o banho de água viva na época, ele fazia uma escala para sair cada dia um projeto diferente. Porque, como você disse, as igrejas evangélicas têm vários projetos de assistência. A Igreja Católica, a começar pela matriz, pela Basílica de Nossa Senhora das Neves. Isso. Ela tem a Pastoral da Solidariedade, tem o SCC, tem pessoas que se... A da juventude também, que se eu não me engano. Quando se faz uma pesquisa mais profunda, a Igreja Católica, ela é a maior benfeitora de todos os tempos. Eu digo assim, maior instituição de caridade a instituição do mundo, mais né? caritativa do mundo. Do mundo, a Igreja Católica. Tem muita gente que ainda não sabe disso. Exatamente. Agora, dentro desse tema, eu não podia deixar passar batido. Ricardo falou uma coisa, despertou para uma coisa muito interessante, que as pessoas deveriam acordar para isso. O que Ricardo traz, se eu entendi bem, Ricardo, estas pessoas que estão ali em situação de vulnerabilidade social, que devem receber de maneira efetiva um cuidado, elas tinham que receber uma sequência do tratamento. Por exemplo, estava lá Ricardo em situação de vulnerabilidade. Eu encontrei Ricardo, eu preciso entender a história de Ricardo, eu preciso documentar que eu estou trazendo o Ricardo para receber assistência social de determinado organismo. É preciso, por exemplo, eu prefiro acreditar que esteja acontecendo isso, que Ricardo não receba só aquele kit de alimentação naquele momento e fique para trás, mas que Ricardo seja inserido dentro de um programa
que ele seja encaminhado, por exemplo, para o mercado de trabalho através dos encaminhamentos que são feitos. Para isso, o Ricardo precisa fazer parte de um programa de inclusão produtiva, se capacitar para ir para o mercado de trabalho e aí ele ganhar uma independência, ele se emancipar, sair da situação de vulnerabilidade social. Eu acho que é mais nesse sentido, para que Ricardo não fique sendo, na verdade, uma peça sendo utilizado para que outras pessoas tirem benefício em cima, Ricardo, dessa situação de vulnerabilidade. Eu usei o nome Ricardo como exemplo, mas com certeza tem muitos Ricardos aí que estão na rua, né, Ricardo? Isso. E aí, o assunto que eu trago, sem querer levantar polêmica, mas não tem como, Ricardo, deixar de ser polêmico, é que até hoje, doutora Inise, Sim. nós nos deparamos ainda com situações. Tem muitas instituições sérias, pelo amor de Deus, não quero aqui que ninguém diga que Vilberto depois, porque vai repercutir dizer, Vilberto está dizendo que as instituições estão só usando as pessoas. Não. Mas tem instituições que, historicamente, por exemplo, têm relações com poderes constituídos, que recebem benefício dos órgãos que disponibilizam alimentação, tal, e, na verdade, mantém grupos de pessoas, grupos elevados de pessoas, apenas ainda como naquele voto que tinha na antiga fazenda, que é, desculpa, eu tenho que dizer, que é para depois utilizá-lo como voto de cabresto. Então, assim, essas pessoas que mereciam uma atenção, tá ali porque precisa, acabam virando reféns daquela situação. Acontece hoje em dia? Olha, Acontece. Gilberto, eu estava aqui procurando os áudios de um jovem que a gente dava assistência, ele era pessoa de rua. Ele era fascinado pela rua porque ninguém conseguia tirar, mas tinha dias que ele ia lá para casa e dormia, no outro dia ficava ali capinando alguma coisa, depois ele voltava para a rua. Então, eu deixava ele muito livre. Mas a gente lutou muito para que tivesse uma cota mínima de doação de apartamentos, de casas. Perfeito. E aí, agora no início do governo Cícero Lucena, eles doaram para uma parcela do pessoal de rua. E a gente sempre defendeu o estudo para os filhos desse povo, muitas crianças. Agora, recentemente, uma menina chegou na defensoria com 9 anos querendo estudar, mas não tinha registro. Então, a gente providenciou o registro no mesmo dia. A gente ligou para a Cídio, que é o diretor do Instituto de Identificação Civil, e ele providenciou o CPF, o protocolo do CPF e a identidade. E a gente preparou ela para ir para o colégio e providenciamos entre nós os livros. Então, isso é maravilhoso. Aí, escute, ela está estudando. Então, agora os pais têm que ir assumindo Claro. o controle da situação. Mas a gente não pode perder de vista. Então, o que é que a gente defende? Defende estudo para as crianças e trabalho para os pais. Agora, as pessoas que não querem nada com nada... Não tem como. Não tem como, mas elas têm o direito de escolher o que querem. De fato. Aí estão nas casas de acolhida. Lá, elas participariam de oficina, de motivações, que elas começassem a reconhecer que o melhor seria estar no mercado de trabalho. Então, mas isso, até se começa alguns programas nesse sentido, né? O Centro Pop faz o EJA, entendeu? Então, algumas casas têm algum trabalho, mas outras não. Então, as pessoas se desmotivam, terminam saindo pior do que entraram. Então, se não se desacreditadas capacita, porque se sentiam essa sua preocupação com a capacitação, né, com o encontro consigo mesmo, que é o que as pessoas que vivem nessa situação precisam, então, isso seria o ideal, porque a pessoa começa a se conhecer. Então, eu estava procurando para mostrar para vocês um áudio de Cícero. Ele disse o seguinte: olhe, por que aqui em São Paulo, o geladinho é para todos? Aqui todos os ônibus têm ar-condicionado, tem carregador, tem as tomadas para carregar celular, tem tudo. E aí não tem nada disso. Então, ele viaja, porque tem um programa do governo federal
que dá direito a essas pessoas vulneráveis de viajar. Aí ele comprou não, ganhou o apartamento, comprou um liquidificador e estava fazendo suco e gravando o vídeo para mandar para mim, para mostrar que estava em casa, né? Então, hoje é uma pessoa esclarecida. Por quê? Porque ele fazia esse trabalho lá no Marcos Inácio. Que eu não estou fazendo propaganda aqui. Não, mas é só pra importante dizer- reconhecer. Aí ele fazia o estágio lá e levava as pessoas para se aposentar. Entende? Aí foi crescendo e hoje vive viajando e tudo que diz respeito às pessoas de rua, ele manda para mim. Entendeu? E ele certamente já é um exemplo É. e ele se sensibiliza com a situação de outras pessoas já, né, Inês? Pois é, no intervalo eu vou mostrar para vocês acharem interessante colocar uma opinião Claro que de sim, uma porque a gente pessoa precisa de exemplos de rua, positivos. né? Então, eu tenho aqui esses Perfeito. áudios. Ricardo, eu acho que Vamos dar um intervalozinho, né? Para que a gente possa, e daqui a 5 minutinhos a gente está retornando. Lembrando que o nosso programa, certo? Ele tem o patrocínio da panificadora Nascer do Sol, localizada ali no Rangel. Vamos para o intervalo.
Rapaz, essa mulher não é... Programa Cidadania Agora. Você bem informado. Boa tarde, retornando aqui às 18 horas e 28 minutos. O nosso programa tem um oferecimento da panificadora Nascer do Sol. E contamos também aqui com Inice. Rapaz, olha, esse nome seu foi escolhido a estrela, não? Que? Só existem 2 nomes que eu conheço até hoje. Tem uma Inise, lá em Natal. E ela me localizou pelo Facebook. Então, existe ela e eu. E a gente está à procura de outra Inise. Então, não vai ter mais não. Só que existem muitos nomes nossos, mas nomes de empresa. Aliás, a sigla da empresa, Sim. né? Mas Nome de realmente é um pessoas. nome raro, né? Mas é bonito. É um nome Né? raro. Mas é bonito. E, como é que se diz? É porque a gente, antigamente, os nomes eram bem escolhidos, viu? Aham. Não existia nomes tão, como é que se diz? Não existia nomes tão bem procurados, né? Antigamente o povo procurava o mais difícil. O mais difícil que era para ser único, Era. não era? Mas meus pais é que tiveram muitos filhos, então era Ivone, Ivete, Isolda, e quando chegou Inise, eu não sei, eu não consegui. Eles diziam que não sabia, então eu acho que pensaram em algum nome que começasse com I, né? Aí vamos botar Inise, né? Ficou único, um nome único, né? Mas aí eu já encontrei uma homônima. Vai achar, e vai achar mais, viu, se procurar. Gilberto? Retomando, né, esse papo maravilhoso que está sendo muito mais um... Isso a gente pode colocar ali no ar, viu, Ricardo, esse áudio Pode. ali. Peraí, deixa eu ver aqui. Muito bom mesmo. Destacando aí, lembrando a importância do nosso tema hoje, feminicídio. Eu vou até dizer assim, Ricardo, me perdoe, mas é uma praga que tem assolado a sociedade. Porque eu tenho que chamar o homem que bate na mulher, ele é um covarde. Eu tenho que dizer isso. E eu estava fazendo uma análise hoje, viu, ouvidora geral aí, Nise, que a maioria dos homens que batem uma mulher, eles não têm a coragem de encarar um outro homem de frente. Eu já fiz essa análise. E também eu fui o contrário. O homem que muitas vezes pode até ser chamado de dominado em casa pela mulher. Sim. Mas não é que seja dominado, é porque ele é apaixonado. Ele ama sua esposa, então ele jamais ele vai agredi-la, jamais ele vai precisar alterar o tom de voz com ela. Então, Inise, esses homens, outro homem não se mete com ele. Porque ele não precisa guardar a energia dele. A gente quer que ninguém seja agressivo. Nem agressivo nem com um homem, nem com uma mulher. Mas o que eu estou dizendo é que a maioria dos homens que são agressivos com mulheres, quando estão diante de outros homens, eles agem com covardia. Eles não conseguem. Fala baixinho. É assim que acontece. Então, se você, meu amigo, que bate em mulher, quer dizer, não pode nem ser chamado de amigo, né? Não pode ser chamado de amigo. Claro. Porque é uma covardia tremenda. A mulher, ela tem uma força dela que ela suporta muita coisa na vida, Inês. A mulher, ela suporta que o homem não suportaria. A mulher, ela tem, olha a rotina de Inês. E chega em casa, se brincar, vai fazer as coisas de casa, né, Inês, né? Claro. A gente não deixa de ser dona de casa Aí nunca. chega o terceiro turno. Mas e o homem? O homem passou o dia fora, trabalhando, muitas vezes, em alguns casos, não é um serviço, em alguns casos não é pesado, trabalha com técnico, psicológico, tudo bem, tudo isso cansa. Mas chega em casa, tá tudo pronto. Na maioria dos casos é assim. Porque a maioria das mulheres, elas foram criadas para fazer as coisas para os homens, né? Só que de um tempo desse para cá, e eu vou lembrar da minha história, a gente foi mudando essa realidade, né?
Ronaldo, ele faleceu em 2004, mas eu quando chegava em casa encontrava a janta feita, sabe? Maravilha, tá certo. A gente tinha que dividir as tarefas, né? E se a mulher acostumar, aí o homem é um excelente parceiro, Isso. né? Agora depende da mulher, se ela for fazendo tudo, achar que é super heroína e que precisa dar tudo pronto a tempo e a hora, aí ela acaba sofrendo mais, se desgastando. E quando não faz, o marido estranha, né? É verdade. E cobra. Então, tudo depende também da mulher, né? Isso. Ela que pode impor regras e começa impondo, se achar que vai encontrar resistência, mas depois conquista, vai conquistando, né? Não precisa, ela precisa se impor, vou dizer assim, mas não impor regras. Ela conquista isso com o tempo, né? Inise, lá e Ricardo, lá no curso de jurista popular que a gente fez, não era apenas teorias, não era somente Constituição, não era somente estudar temas que são relevantes para a sociedade, mas lá a gente aprendia também a trabalhar um pouco a questão justamente do machismo, para desmistificar, para tirar um pouco isso. E era numa coisa simples, Ricardo, que a gente fazia, né? A professora lá, né? Ela deu uma aula pra gente prática, que ela dizia o seguinte... E era uma professora. Isso. Vera Rodrigues. Pra ver como é, né? Um abraço. Era uma professora. É. Porque as mulheres, elas eram, naquela época, né? A maioria era para ser formada em pedagogia, em letras, nesses cursos da área C, né? De humanística, para poder ensinar, ser uma, né? Mas hoje não, nós temos mulheres, né, em todos Nise, os espaços qual foi o exemplo profissionais. prático que a gente aprendeu lá? Uma coisa simples, mas que até hoje em dia acontece nos lares de maneira errada, pela cultura do machismo. Não tem quando terminou lá, todo mundo almoçou, tal, aquele negócio todo, e aí a mulher chega, ela ao invés de dizer assim, olha, hoje a gente vai fazer diferente, hoje o homem vai, hoje você vai lavar a louça. Que não seria nada de todo mundo, sabe, Ricardo? Porque eu faço isso lá em casa. Mas antes desse curso, eu já ensinei para minha esposa, ela dizia assim, meu filho, será que você poderia lavar a louça só para me ajudar? Ou seja, conscientemente é como se aquilo fosse uma atividade exclusiva da mulher, entendeu? O homem, quando faz, ele está ajudando a mulher. Na verdade, a gente tem que desmistificar isso. E a gente tem que, sim, dividir as tarefas. Lavar uma louça não é problema. Varrer uma casa, Ricardo, não é coisa de outro mundo. Lavar roupa. Lavar roupa. Por quê? Porque a gente não gosta das coisas limpas também. Eu só não lavo roupa ainda. Mas eu vou chegar lá um dia. E, sobretudo, cozinhar. Se Pra você quem não gosta. lava roupa, então você não vai lavar mais, que hoje é máquina de lavar. Não, mas bota a roupa na máquina. Mas Pelo menos isso. o grande ponto alto aí é a gente entender que todo mundo que mora numa mesma casa pode dividir as tarefas. Isso. Que não é porque estamos dentro de uma casa que tem que ser a mulher que tem que fazer tudo. É isso. E fica muito mais leve, né? Pesa muito menos, porque quem assume toda a responsabilidade, se estressa, reclama, né? E não deve ser por aí. As pessoas têm que se juntar, né? E compartilhar os serviços e também as coisas boas, né? Da Claro. casa. Claro. Com certeza. Mas Eita, deixa eu só fazer um adendo aqui, que eu acabei não falando, quando nós falamos das pessoas de rua. Então, existe uma estatística muito triste, que mais de 80%, existem algumas que até apontam 90%, que essas pessoas são dependentes químicas, Poxa. né? Que elas usam substâncias psicoativas. E É muito, viu? assim, muito triste, porque eles têm as razões deles, né? Estão ali na rua, sem perspectiva, né? Sem nem poder sonhar. Nós ainda sonhamos. Conseguimos sonhar com alguma coisa que a gente possa alcançar. Mas eles não sonham, porque eles dormem pesado, eles
eles olham para um lado e para o outro e sabem que estão na rua e não tem muita perspectiva. Então, é um público que vai se juntando e a gente percebe que devagarinho eles vão formando cracolândias, né? Verdade. Aí tem alguns focos aqui em João Pessoa, para não alarmar, a gente tem focos na praia, ali naquela região do Varadouro e outros nos bairros, né? A gente pensa que não, mas tem muita situação de rua em muitos bairros. E aí, como a gente é presidente, como o Gilberto estava lembrando aí, do Conselho Municipal de Política sobre Drogas, a gente faz um apelo, né, ao governo municipal, estadual, para que criem políticas públicas sobre drogas. Porque a gente hoje não consegue tirar uma pessoa da rua e levar, por exemplo, para uma casa de recuperação. Existe uma casa que antes era o governo federal que financiava, que é o programa Chega Junto. E hoje a prefeitura gerencia, né? É uma casa que fica lá no centro e acolhe pessoas que usam substâncias, né? E que querem deixar. Psicoativas e que querem sair. Mas é muito difícil porque a grande maioria, uns não querem e outros, quando querem, a gente não tem muito como levar. A gente leva, mas assume o pagamento. Mas a gente tem uma instituição aqui, que é a Fazenda da Esperança, que eles dão uma cesta de produtos à família, primeiro para incluir a família na recuperação da pessoa. E segundo, porque a família revendendo os produtos, eles conseguem repassar o dinheiro para a manutenção do dependente químico. E isso é uma forma bacana de não ser de graça todo o acompanhamento, a acolhida e a luta pela recuperação. E também envolve a família, entende? Então, ela acaba reintegrando a pessoa à família. Porque, na verdade, toda a família sofre, né, também. Eles são codependentes, né? Na verdade, a família acaba sendo codependente, porque lidam diretamente com aquela pessoa da família que é dependente, que é manipulador, porque todo dependente químico, ele acaba... Olha, é tão engraçado, lá na fazenda tem um pilar de sustentação, que é a espiritualidade, trabalho e convivência. Aí eles começam a fazer espiritualidade, aí eles mandam carta para a família. Aí uns dizem assim: mãe, como está escrito lá em Mateus, é dando que se recebe. Ele usa a seu favor, né? Ele vai manipular, né, através da palavra de Deus. Olha, então se torna engraçado. Mas a gente queria ouvir aquele áudio que você falou, que preparou, que sim, separou, que está aí. Eu não consegui separar ainda, que ele mandou vários áudios. Ah, então tá. Mas eu estou vendo aqui, né? Deixa eu mostrar aqui um deles. Deixa eu ver isso. Eita. Eita, coisa boa. Isso quer vender um apartamento. Olha que chique. Aí, tá vendo aí? Deixa eu botar isso aqui para dizer que ele começou a vender. Coloca Entrou aí. para a área. Deixa eu... Pode falar aqui mesmo, Nise. Pode? Ele falou para você Coloca aí, colocar... você encostou no microfone. Encostou aqui. Pode encostar No aqui. microfone. Peraí. Você coloca bem próximo aqui, ver se sai aqui, para o povo escutar. Peraí. Um minutinho só. Deixa eu voltar aqui. Eu só conheci alguém que queira comprar um apartamento. Eu estou vendendo um apartamento barato. Estou vendendo barato, 40 mil. 40 mil. Rapaz, 40 mil ele vai vender rápido, viu? Vocês podem botar jarro de planta, pode botar bicicleta, moto. Eita. Aí, tá vendo? Já virou um Rapaz, corretor de Inês já imóveis. se prepara, né? Que o povo começa a ligar para ela. Pode estender roupa no varal que eu fiz. Pode estender roupa por dentro também, se não quiser arrodear para estender roupa no varal. Ficou bom, né?
Lembrando, Então, pessoal, que o esse- ponto alto não é o apartamento. O ponto alto aqui é que Inise está trazendo aí uma história real de alguém que estava numa situação de vulnerabilidade, sem Social. expectativa, né? Social. Exatamente. E que hoje já está até se articulando muito bem, está vendendo, né? Produtos. Isso. Ele viaja, aí vai passando no Rio São Francisco e vai vendo, né, as belezas naturais. Aí vai ligando para mim, dizendo, olha, eu estou passando agora no Rio São Francisco. Engraçado, aí João Pessoa, ele sempre faz uma comparação. Entendo. Né? Que aqui não tem determinada coisa. Ele vai para os abrigos, lá em São Paulo, aí ele diz, olha, aqui nos quartos a gente tem ar-condicionado, tem televisão. Então, eu acho assim um barato, porque ele diz, eu quero voltar para aí para ser líder, né? E a gente tem um movimento População de Rua, que tem em quase todas as capitais brasileiras agora, e a gente está lutando para criar um braço dessa instituição aqui em João Pessoa. O objetivo dessas viagens, Inês, o objetivo central, se eu estiver errado, me corrija, é para que eles possam perceber que eles podem viver outras realidades, que eles podem sair daquele ciclo em que eles estão. É isso também? É isso, não é um incentivo pura e simplesmente, né? Eles podem viajar de graça, mas ele usa essas viagens para observar essas demandas que dizem respeito à população de rua, Entendo. né? Aí, todo o canto que ele passa, você viu o tanto de áudio que tem aqui. Sim. Aí ele manda para mim, porque ele sabe e ele conhece que desde criança que eu acompanhei a história dele, ficou sem pai e sem mãe, e ele sempre quis viver na rua, mas sempre aparecia lá em casa, comia, tomava um banho e voltava para a rua. Mas hoje ele tem uma vida confortável, porque ele conseguiu um apartamento pela Secretaria de Habitação do município. Socorro né? Gadelha. Eles teve uma época Como que eles sempre. estavam também geladeira e fogão, né? E Isso. ele já tinha um básico ali para viver. E ele foi comprando outras coisas. Eu lembro quando ele comprou o liquidificador, só repetindo aqui, ele me mandou fazendo um suco, né? Dizendo, olha, agora eu não vou lá para a Praça dos Três Poderes para esperar chegar uma quentinha, né? Isso. Então, assim, eu me alegro por conta desses incentivos. Mas, assim, precisaria de mais, né? Para abrigar quem precisava. Tanta gente chega lá inscrito, tanto na habitação como na SEAP, e não tem acesso. Eu queria aproveitar, Inês, essa fala aí que fala da importância da habitação social, Ricardo, porque neste momento, por exemplo, no bairro aqui, Alto do Mateus, estão sendo construídas unidades habitacionais, tanto pelo município, né, pela prefeitura de João Pessoa, quanto também pelo governo do estado. Então estão sendo construídos 2 condomínios, um bem ao lado do outro, bem próximo. Isso é bom, porque são pessoas que vão estar tendo a oportunidade de ter a sua casa própria, não é? Isso. Mas eu queria aproveitar para fazer desse momento também, trazer um esclarecimento para a população. Porque sempre tem uma organização, uma instituição ou outra que está se apresentando como a pessoa que faz o cadastro para essas pessoas. E isso não é verdade, tá? Trazendo aqui uma informação bem clara, uma informação oficial da Secretaria de Habitação. Enviamos um ofício, Ricardo, pedindo um esclarecimento, uma resposta oficial, se existiam associações fazendo esse cadastramento. Porque quem está fazendo esse cadastramento dá a entender que estas pessoas elas teriam privilégio em relação a quem não... Ou seja, de alguma forma você tinha que estar vinculado àquela associação para poder ser beneficiado, para ter vantagem. O golpe hoje é de todo Isso lado. é errado. E algumas pessoas reclamando que tinha gente cobrando taxa para esse cadastramento. Gente, é um direito e está na Constituição. O direito à cidadania, à moradia digna, não é? Então, assim, quem deseja se inscrever precisa ser diretamente na Secretaria de Habitação Social. Isso. Eles têm hoje mais de 30 mil inscritos e pessoas com necessidades especiais na faixa de 6 mil, Poxa. esperando para ganhar. Então é importante que o pessoal se atualize também, né? Tem que atualizar, Aí né? Essa inscrição. Tem que atualizar, tem que estar lá. Eu conversei com a doutora Socorro Gadelha, né? Socorro, ela é muito gentil, muito receptiva.
E a gente foi falar de pessoas vulneráveis que chegam na defensoria pedindo para a gente intervir na questão da casa própria. E ela tem esse quadro lá, muita gente esperando um local. 6 mil é um público grande, mas muita gente inscrita como normal, né? Infelizmente. Mas uma coisa boa dessa história toda é que as mulheres são privilegiadas. Se uma família precisa de um imóvel, a inscrição sai no nome da mulher. A prioridade é a mulher, A né? prioridade Tá absoluta certo. é a mulher. É mais do Então, que justo. isso é uma política muito justa. Porque quando existe a certeza. separação, normalmente o homem bota a mulher para fora e Isso. muitas vezes ela nem tem para onde ir, né? Aqui Mas também eu vou dizer uma coisa, tem muitos que botam o cabo para fora, viu? Mas aí o cara é E o seu homem. também tá maior. O cara é homem, ele vai trabalhar e começar a refazer a vida. Ou então, eles vão ter que fazer várias renúncias, né? Para que o relacionamento dê certo. Verdade. E fiquem em paz. Inise, eu penso que a sociedade, de um modo geral, os meios de comunicação, e aí, Ricardo, eu queria até lhe fazer esse vídeo para você refletir, depois, dentro desse mês ainda, em alusão, que é todo dedicado à mulher, não sei se dá tempo ainda, porque terça-feira já é outro 30. mês? 31. 31. A gente tinha que trazer também um casal que tenha uma experiência harmoniosa, que possa servir de exemplo, de modelo para a sociedade, que a gente sabe que casamento, relacionamento, duas pessoas juntas, não é uma tarefa fácil, não é um mar de rosas, mas é preciso se doar, é preciso se entregar, é preciso abrir mão Renunciar, não é? em alguns Abrir momentos mão, exatamente. para conviver. Para poder dar certo. É preciso. Mas deixa eu dizer uma coisa. Fala, Inês. O mês de agosto é um mês de prevenção, né? A violência contra a mulher. É o mês lilás. É o mês de agosto. É o mês lilás. Então eu gostaria de... Tá certo. Chegando uma ligação aqui. Tá certo, viu? A gente já está concluindo. Aí, resultado. Esse mês a gente pode fazer algumas rodas de conversa nesse sentido e trazer casais, né? Eu lembro agora, se vocês me permitem, eu lembro quando eu era pequena, eu não perdia um programa do Coronel Ludogério e Isso, Filomeno, né? era. Aí eles iam se separar porque ela disse que foi para a Europa. Aí ele foi reclamar do juiz, dizendo: olha, doutor, ela saiu daqui dizendo que ia para a Europa e agora chega dizendo que estava em Portugal e na Espanha. Então eram coisas bobas. E muitas vezes os casais brigam por Besteiras. coisas bobas Fúteis. que não era necessário. Né? Então, eu, se vocês me permitem, eu vou tomar a liberdade de dar um conselho para quem estiver ouvindo. Né? Certamente é para você. Se for o marido, é para você. Se for a esposa que estiver ouvindo, é para você. E se for o casal que estiver, né, na audiência aqui conosco, é para vocês. Olha, hoje eu vi um vídeo muito engraçado. Uma criança dizendo ao pai: pai, quando a minha mãe estiver muito brava, o senhor não diga nada, né? A gente já sabe disso, mas foi uma criança dizendo. Verdade. E eu aprendi assim, deixa passar a hora da raiva, porque quando ele tiver com raiva, eu silencio. E na hora certa, converso. Então, não tem dinâmica melhor na vida de um casal Verdade. do Verdade. que evitar a discussão. A discussão leva a agressões é violência. Alguém vai pedir medida protetiva e normalmente é a mulher. Então, o melhor é a gente viver em paz. Quando passar a raiva, chega para o outro e diz: olha, naquela hora você não estava certo por isso. E aí a conversa fica bem Abre mais espaço para o diálogo, né? Exatamente. Que principalmente com o avanço das tecnologias falta muito isso hoje, né, Ricardo? Desde criança, eu aprendi que para um casal viver bem, eles precisam de 3 passos. Primeiro, a confiança. Segundo, o diálogo constante. E terceiro, renúncias. A gente não consegue viver bem se a gente não renunciar às nossas manias, aos nossos vícios, para poder conviver bem e se adequar à realidade do outro.
Então, é uma coisa que a gente tem que pensar, meditar, não é? Para fazer o melhor. Uma última perguntinha para a gente responder rápido nisso. Já teve algum homem que entrou com uma medida protetiva? Olha, que eu tenha conhecimento, não. Eu não conheço. Porque Porque a lei da deve ser- Maria da Penha serve para todo mundo. Né? Isso. Para homem e para mulher. Eu nunca vi um Mas- homem entrar para pedir a Você, proteção. você nunca noticiou isso, né? Não. E eu também nunca vi É, como Mas notícia. não é para Mas- contrariar, mas mas eu pode já conheci existir. um caso, um colega que, nesse caso, era a sua ex-companheira que não aceitava o fim do relacionamento e eles tinham um filho, esse casal. E eles estavam andando na rua e esta ex-companheira tentou atropelá-lo com um veículo. E ele, para não partir para cima, ele se segurando porque ele sabia da consequência que se ele desse uma tapa ele ia ser preso. No primeiro momento, daqui que ele viesse explicar, já estava tarde, ele foi à delegacia para tentar registrar uma ocorrência e prestar queixa. E quando ele chegou lá, ele foi ridicularizado pelo delegado de plantão na ocasião. Você tem vergonha na sua cara? Homem? Como é que tu deixa uma mulher fazendo negócio contigo? Porque eu não sei quem foi o delegado, então acusando, e também já faz tempo. Né? E não vou dizer quem foi o rapaz. Porque ele certamente se sentiria muito envergonhado numa situação dessa. Mas ele disse, Gilberto, eu fiquei totalmente sem saber como reagir, porque eu fui justamente à delegacia para registrar, porque eu sabia que se fosse o contrário, ia ser diferente. Então, Gilberto, quando eu cheguei lá, eu me surpreendi, porque o delegado disse que eu estava sendo mole. Por que eu não me posicionei? Por que eu não tomei providência? Por que eu não fiz isso e aquilo? Aí ele disse, doutor, se eu fizesse um negócio desse, o senhor era quem ia me prender, homem. Dizem Então que, acontece. entre os casais, dizem que a última palavra É a da mulher. aí tem homem que diz, não, a última palavra é minha. Ela diz, vai ser assim. Eu digo, vai. Exato, olha aí. Então, Nisso, gente, foi eu um prazer e eu ter quero receber você agradecer. aqui. Fica para suas considerações finais aí. não quero agradecer, gente, porque foi um bate-papo, né? Bem, assim, esclarecedor. E a gente se alegra em poder colocar algumas coisas que a gente tem feito ao longo da nossa vida, né? Sim. E esse tema muito palpitante, porque mexe com a vida de muitas famílias. E, assim, agradecer também pelo convite, pela sensibilidade de vocês dois como homens e ter essa preocupação. São exemplos como foram dados aqui por vocês, que motivam outros homens a serem gentis com suas esposas, e de modo geral, o esposo ou não, mas isso me alegra, porque a gente começa a enxergar que tem luz, né, no fim do túnel, Tem. que a mulher não caminha mais no escuro total e que a gente deu vários avanços, né? Não só pela Lei Maria da Penha, mas pelo incentivo à moradia e muitos benefícios que hoje são feitos para a mulher. Então, eu agradeço de coração. E agradeço também ao público ouvinte, né? Isso. Por causa de vocês que existe a rádio, é por vocês que a gente pensa em temas palpitantes como este. Muito obrigada. Obrigado. Gilberto? Eu queria dizer que o programa Cidadania, ele traz esse tema importante, porque para a gente, nós não estamos tratando apenas de números, mas estamos falando de vida, não é? Então, você que é mulher, ou você que é familiar, que identifica alguém que esteja sofrendo, sendo vítima de uma violência, mesmo ainda muito no início, como foi bem dito no programa, dizia antigamente que entre briga de marido e mulher não se mete a colher, isso é coisa do passado. Né, Inês? Então, assim, tem que denunciar, tem que procurar. Hoje existe uma rede de proteção que você, mulher, não está sozinha. E muita gente pensa que violência de gênero, assim, o feminicídio é só casal, não é. Então, famílias, irmãos que agem com violência contra irmãs, amigos que partem da violência. Então, gente, denuncia, não deixa pra lá. Isso. Gostaria de agradecer também. A gente hoje não só falou do feminicídio, entrou N assuntos que vai da vulnerabilidade social até a defesa dos direitos da mulher. Não é isso? Então agradeço muito nisso, por ter participado.
por ter aceito o convite. E que outras vezes a gente vai trazer, que é para a gente poder acompanhar também a ouvidoria. Não é Claro, isso? claro. Isso, e sem esquecer, né, que eu tenho um papel na área de comunicação social Olha aí. de tá vendo? longas datas, né? Exatamente. Olha, e só um detalhe. Eu estou atualmente como vice-presidente da Federação Nacional dos Jornalistas, né? E sou diretora de Relações de Trabalho e Direitos Autorais do Sindicato dos Jornalistas aqui na Paraíba. Olha aí, coisa Que bom. boa. tá Valeu, vendo, hein? Inise. Valeu. Um grande Foi ótimo. abraço. E até terça-feira, se Deus assim permitir. Amém. Tchau, viu? Tchau. Tchau, viu?